na linha com a secretária da Fazenda de Cachoeira do Sul, secretária Rita Garski, com ela nosso assunto, a gente ia conversar até ontem, no fim ela estava viajando, mas enfim, dá tempo ainda, né, secretária, da gente conversar. Foi instalado o fórum extraordinário para discutir as questões do FAPS. Tem dois projetos, um deles que na Câmara, que prevê aí o parcelamento dos reparcelamentos, que está encontrando uma grande resistência, inclusive dos próprios sindicatos, dos funcionários, além de uma resistência também da própria Câmara de Vereadores. Esse fórum hoje não tem a participação desses sindicatos, que condicionaram as suas participações à retirada desses projetos. Afinal de contas, o que o fórum vai discutir? Boa tarde, sim, porque tem sol lá fora ainda. Boa tarde. O fórum vai discutir aquilo que se propôs que está no decreto, que são as questões do FAPS, que além do que já está na Câmara, além dos outros projetos que tinham sido apresentados, o FAPS tem diversas questões a serem conversadas, esclarecidas, e o prefeito e o executivo têm essa disposição de vamos discutir o que se precisa fazer, o que se sugere que se faça. É um problema que não é do Balardim, não é do executivo só, não é dos servidores, não é dos sindicatos, e não é só da cidade, quer dizer, ele é de todo mundo, principalmente da cidade, que é quem paga essa conta. A conta não é paga pelo executivo, não é paga por mim, secretário da Fazenda, a conta é paga com os recursos que entram para a cidade, e esses recursos são canalizados para essa conta específica, e nós temos que tentar alguma mudança, até por força de lei, do que pode ser feito para melhorar essa situação, esse desencaixe grande mensal, que a gente está no limite de conseguir suportar, não suportar, seguir adiante. O que nós vamos fazer? Secretária, esse fórum, ele não tem a participação dos sindicatos e por isso mesmo os próprios funcionários estão contestando, já que, enquanto cada órgão da prefeitura tem um representante, órgão ligado aos empresários da cidade possuem duas cadeiras nesse fórum e os sindicatos não estão participando. Como é que isso vai ser gestionado ou vai ser explicado para o próprio funcionalismo? Quando foi feito o decreto, ele abriu para os sindicatos participarem. Quem se recusou a participar foram os sindicatos. E aí o prefeito, pelo próprio decreto, ele pode nomear outros servidores para compor esse grupo de trabalho. E como os sindicatos se negaram a participar, não sei se eles queriam que com isso o fórum fosse extinto e não se fizesse discussões, mas a gente entende que tem que fazer as discussões. Então nós vamos fazer com aqueles que estão participando. Eu acho que o pessoal que foi chamado para isso e se propôs a fazer isso tem muito a contribuir, conhecem o assunto, ou se não conhecem, sabem o que a gente tem que discutir, o que a gente tem que tentar avaliar. São pessoas que têm um currículo de compromisso com o FAPES, com os servidores, eles têm conhecimento de causa, eles fazem parte do conselho, já fizeram parte do conselho, são pessoas que têm a contribuir com essa questão. A gente entende que eles têm a contribuir. Bom, na verdade, pelo que se sabe, até por um documento divulgado aí pelos sindicatos e por entrevistas que nos deram, os sindicatos condicionaram as suas participações à retirada desses projetos na Câmara, principalmente o parcelamento dos reparcelamentos. A prefeitura também não aceitou essa exigência e não aceitou, segundo eles, continuar negociando uma solução para todo esse problema. Esse cálculo que dá conta de que o FAPS, nesse modelo de reparcelamento, do reparcelamento, ele poderá ser extinto em questão de 8, 9 anos. A senhora concorda com isso? Claro que não, isso é o terrorismo do terrorismo, mas a gente sempre esteve aberto a conversar, sempre está aberto a conversar. Quem que se recusou a participar foram os sindicatos. E o projeto está lá e estava condicionado a participação deles a uma chantagem de retirar um projeto para poder participar de uma discussão. A Câmara é legítima para
para fazer a discussão, para fazer a análise dos projetos, para pedir informações, e esse é o fórum adequado para fazer isso. O projeto está lá e lá vai ficar. Fazer chantagem para poder participar, para discutir, acho uma coisa assim muito, muito complicada da gente ir por esse caminho. A gente está aberto à discussão e sempre esteve aberto à discussão. Só que assim, é a discussão daquela que não se pode fazer nada. Difícil, difícil. Então a gente tem que procurar soluções para o FAPES. A gente ouve em tudo quanto é canto que tem que se fazer alguma coisa, mas nada pode ser feito. Nada pode ser feito. A única coisa que diz, o executivo, o FAPES é problema do executivo, e ele não é problema do executivo, ele é problema de todo mundo. E dizer que só o executivo tem que se preocupar com isso, que tem que achar a solução, então nós temos que procurar uma fábrica de dinheiro, porque não tem outro caminho a não ser a gente tentar algumas reformas. As reformas que já foram feitas no ente federativo, que está buscando já estão pensando em novas reformas, porque aquelas já não fizeram efeitos nesses anos que passaram, já não fazem o efeito que era esperado, e a gente nem sequer fez aquelas. Então, para ver o tamanho da dificuldade que a gente tem pela frente. Bom, há uma reclamação também, secretária Rita Garski, de que não há cálculos dentro desse projeto, né? O que entra, o que sai, inclusive essa possibilidade do governo fazer depósitos na conta do FAS, porque hoje a prefeitura deposita aí 1.700.000, né, em relação com o reparcelamento, o parcelamento dos reparcelamentos, esse valor cairia para 300 mil, mais ou menos, mas a prefeitura se encarrega também de fazer um depósito a mais de cerca de 500 mil reais. Mas todo mundo reclama de que isso não consta no projeto, que isso ainda é um compromisso de boca. Dalcira, nós fomos na Câmara, nós explicamos para os vereadores e para os seus assessores presentes o porquê que não podia ser colocado no projeto. Eu queria colocar, como sempre quis fazer mas aí tem a parte dos advogados, a parte jurídica, que entende porque isso, porque aquilo, porque é o aporte assim, porque é o aporte assado. Então o que a gente assumiu o compromisso? E compromisso é compromisso. A gente não está brincando de assumir compromisso. O compromisso de que, independente da lei ter ou não ter, que estão dizendo que só no próximo cálculo agora, que a gente já encaminhou, que vai sair agora até o final do ano, que lá dentro, então, ele vai considerar esse aporte, e aí vai estar vinculado à lei, uma coisa desse tipo. Enquanto isso, a gente disse, feito o parcelamento, a gente vai aportar 500 mil por mês. Isso é palavra, tem compromisso, é de quem é sério no que diz e no que faz. Então, se não acredita em nada do que a gente diz, o que a gente pode fazer? A gente explicou o porquê não podia ser colocado na lei. Tá? E assumimos esse compromisso. Independente da lei, nós vamos fazer um aporte de 500 mil por mês. Mas nada do que a gente diz é verídico. Nada do que a gente propõe é considerado com seriedade, como se a gente não tivesse responsabilidade nenhuma com esse problema. Então, fica bem complicado. Se a gente colocou esse compromisso, eu, pessoalmente, o prefeito, colocamos esse compromisso, é porque a gente pretende cumprir. Nós não estamos brincando de assumir compromisso, de era mentirinha. Isso não existe. Isso não existe. Então, nós somos pessoas sérias, nós somos pessoas comprometidas, e o que a gente prometeu, se assim acontecer, nós vamos cumprir. Secretária, se esses projetos, porque tem um projeto tramitando na Câmara também, que junto com essa questão do parcelamento, dos reparcelamentos, que prevê aí também aquela volta à pensão de 50% em caso de morte do servidor e coisa. Então, um projeto que já havia sido rejeitado pela Câmara. A senhora acredita que esses dois projetos vão passar agora quando forem levados à votação? Ou vai acontecer o que aconteceu da outra vez em que aqueles projetos de lei aí tiveram uma votação de 8-7 e foram arquivados? Não tem nenhum projeto na Câmara tratando da pensão no momento. Simples, assim, isso não existe lá. Se alguém está dizendo isso, está inventando. Não existe projeto nenhum na Câmara tratando de pensão. O que existe na Câmara é o reparcelamento, esse, previsto nessa emenda constitucional 103, e o projeto mudando a lei orgânica para as futuras regras de transição, dando o limite máximo de lei, que vai ter uma outra lei que depois vai regrar o que vai estar previsto, está sendo
colocado agora na lei orgânica como previsão para fazer uma futura lei, porque tem que ter primeiro na lei orgânica para depois encaminhar a lei que depois vai ser discutida. Não existe projeto nenhum na Câmara tratando de pensão. Quem fala isso está mentindo. A senhora acredita que isso vai acontecer? Vamos voltar então ao nosso parcelamento dos reparcelamentos. Como é que o governo está vendo a tramitação desse projeto lá, as discussões e, digamos, o humor dos vereadores em votar contra ou a favor? Não sei, essa parte eu não analiso a parte política da Câmara, eu tenho a parte técnica, a parte política é com o Bruno, com o prefeito, a minha parte é a parte técnica de mostrar os números, de esclarecer dúvidas quanto ao que está andando, o que não está andando, por que é assim, por que é assado. Agora, a parte política, o prefeito é a pessoa que pode tratar disso, o Bruno, eu não avalio a opinião dos vereadores, não me cabe. Se esse projeto não passar, hoje a gente viu numa live, numa informação que recebemos do prefeito Balardim, de que foi paga aí a parcela do FAPES, está tudo ok, está tudo em dia. Se esse parcelamento dos reparcelamentos não for aprovado, qual é o plano B da prefeitura? Assim que nós passarmos por essa fase, nós vamos anunciar a próxima fase. Vamos seguir adiante, vamos ver. Uma coisa depende da outra, se faz num caminho, se faz alguma coisa, se faz no outro caminho, se faz outra coisa. E para isso o fórum é para discutir exatamente as alternativas que a gente tem e as alternativas que os sindicatos, que não quiseram participar, mas que a sociedade, os servidores que foram convocados para compor, então, o grupo de trabalho, o que a gente vai trabalhar, o que vão propor, o que acham, o que entende que pode ser feito, o que não pode ser feito, como pode ser encaminhado. É para isso que está o fórum, é para discutir tanto se for aprovado os projetos que estão no Legislativo, como se não for aprovado, porque aí são todas as medidas que a gente tem que tentar implantar para tentar sanar esses problemas que o FAPES tem. E assim, e volto a dizer, não é definitivo, o FAPES precisa de acompanhamento constante. Quer dizer, não há um plano B no caso, mas esse fórum, inclusive, ontem a gente comentou aqui, fazendo um parênteses na nossa conversa, a secretária Rita, de que o próprio Conselho do FAPES decidiu também não mandar representante enquanto estivesse tramitando esses projetos na Câmara, porque havia, junto com os sindicatos, a tendência de que antes de qualquer coisa houvesse uma reunião para discutir com o funcionalismo e com o próprio Conselho do FAPES, que, segundo os conselheiros, não foi chamado para essa discussão de não participar também desse fórum. Mas chama a atenção que foram nomeados aí a própria presidente do FAPES como representante da Secretaria Municipal de Educação, e um dos conselheiros que é do setor de finanças do FAPES também, eu acho que nomeado pela Secretaria da Fazenda. Me corrija se eu estiver errado. Isso não cria todo mundo vinculado à prefeitura? Vai haver realmente uma discussão ou haverá medidas prontas já sem nenhuma discussão e sem nenhuma contestação? O fórum é para discussão. Isso, ponto. O fórum é para discussão. Quem tem que propor as reformas, a responsabilidade de propor as reformas sempre é do executivo, mas ele discute, ele ouve, ele verifica, ele tem os números e vai ouvir o que os servidores convocados, a sociedade, o que as pessoas que têm essa representatividade nesse momento pensam a respeito, o que elas acham que pode ser feito, o que pode contribuir para acharmos soluções. É por isso que existe o fórum. Tá certo, mas a pergunta é, e aí a gente tem que perguntar também, inclusive, para o gabinete, né, e para as relações institucionais da própria prefeitura, se há, né, uma negociação, uma conversa com os vereadores na tentativa de convencê-los a votar a favor desses projetos. Isso sempre deve ter vigor. E os funcionários já têm feito essa campanha junto aos 15 vereadores, né? Sempre a articulação com os vereadores para os projetos que são encaminhados, tanto que nós fomos lá, nós apresentamos, nós nos disponibilizamos a fazer esclarecimentos, então isso sempre há. Agora,
depois de apresentado, tem alguma dúvida, se nos buscarem, nós vamos informar as dúvidas, tentar esclarecer as dúvidas que tem. Eu não recebi nenhum pedido da Câmara dizendo, olha, como é que é isso, como é que é aquilo outro. Isso não veio, pelo menos oficialmente, né? Mas isso agora, parece que agora tem comissão montada, de certo vai se verificar isso. Alguém vai fazer algum questionamento, ou a gente vai ter que ir lá esclarecer, ou vão pedir, sei lá. Mas isso, a gente sempre está disponível para isso. Tá Não certo. existe Quando porta é que fechada. Não o tiraram dos fórum se projetos reúne? e sai. Nós já temos uma reunião, se não me engano, terça de tarde, parece. Parece, Na próxima não estou lembrado terça-feira. agora. Mas eu tenho ali no meu celular. Tá certo. A gente espera agora que os funcionários também estão pedindo que a sessão da Câmara, para quando o projeto for votado, seja às 18 horas, para que todo mundo possa participar e acompanhar. Secretária Rita Garski, obrigada. Eu tenho uma fake news também, antes de lhe dizer boa noite, secretária, que anda rolando por aí. Parece que a legislação não prevê, mas que haveria discussões dentro da Prefeitura, Secretaria da Fazenda, Gabinete do Prefeito, Secretaria da Bom que é fake news. Administração, de que acionar o banco de horas e não pagar mais hora extra para o funcionalismo. Isso é fake ou é verdade? Banco de horas não tem lei. É fake porque banco de horas não tem lei. Tem que ter lei para ter banco de horas. Tá certo, então. Então, nesse momento, é fake a informação. Muita gente me perguntou isso durante o dia. Eu digo, olha, eu tenho uma entrevista no final da tarde com a secretária, vou perguntar a ela. Nada a respeito. Nós não temos lei a respeito, então, se te disseram, é fake. Tá certo, então. Tu mesmo disseste, então é fake. Tá certo, não. É um esclarecimento, secretária, porque eu até acho que na minha formação eu preciso fazer rapidamente um cursinho de gestão pública, né? Porque hoje me questionaram, recebi várias mensagens, digo, olha, primeiro vou querer saber de quem pode me responder com clareza, né, e propriedade essa questão. Então, nesse momento, a questão de que se criar um banco de horas é fake. Secretária Rita Garski, obrigada pela participação. Um abraço, boa noite. Boa noite.